Olá pessoal, para vocês que ainda estão com paciência de acompanhar o canal, muito obrigado. Realmente, essas últimas semanas têm estado difíceis, não tenho conseguido fazer muita coisa tão interessante assim, por absolutamente falta de tempo, de energia, de inspiração, enfim, uma série de coisas. Porque no final das contas junta muita coisa. Aqui nos Estados Unidos as férias de verão são no meio do ano, então junta com escola das crianças, tivemos problemas aí de arranjar uma série de coisas, o trabalho está difícil, enfim, uma confusão danada. Então, paciência. Eu peço paciência a vocês, porque os vídeos vão sair, só que a coisa está difícil. Bom, para começo, primeira ordem do dia, digamos assim, é limpar essa bancada aqui, tá o 486 aqui, já diversas, mais de mês inclusive, tá o 486 aqui, que foi um bom exercício aqui, com as placas adicionadas, a Sound Blaster, as placas de vídeo, Multi-I/O, etc. Foi um bom trabalho aí rodando o nosso Windows 3.11, né? Mas basicamente eu tenho que limpar isso aqui justamente para poder abrir espaço para fazer os vídeos, os outros vídeos, né? Então tá aí a tela dos Windows, né? Dos Windows voadores, bem famosa. Mas basicamente é isso. Então, quando eu vou conseguir tirar o atraso dos reviews de multímetros, né? Tanto o alicate amperimétrico do Mastifui quanto o restante a continuação da avaliação completa, né? Do ZOI, né? Do mini osciloscópio de mão. E aí eu tenho uma série de outras coisas, de outros vídeos planejados aí. Mas o 486 basicamente, por enquanto, é a minha plataforma de testes de placas ISA, que é uma boa. Sempre tem uma placa antiga ou outra aí que é interessante testar, incluindo aqui uma placa super bacana, uma placa GPIB da National Instruments. Essa placa aqui está em bom estado, não sei se funciona, tem que testar. E justamente o GPIB é justamente o protocolo que a gente conversa com o quê? Com os nossos queridos multímetros aí, multímetros de bancada, até a fonte fala em GPIB também. Tem os HPs, etc. Então vai ser uma boa montar esse sisteminha aí com essa placa GPIB. E eu também tenho outra interface GPIB USB que consigo conectar num computador mais moderno. Mas basicamente é isso aí. É só diversão pura aí com o 486. Mas ele vai ter que sair daí. Eu tenho que arrumar uma mini torre para montar essa tralha toda nele. E na área de vídeos futuros, agora voltados mais para a área de instrumentação mesmo, que é uma das coisas que a gente gosta, né, de um papo de multímetro, né? Eu estou querendo fazer, já estou há muito tempo me planejando e tal, fazer uma apresentação sobre padrões e precisão, acurácia, essas coisas todas, né, que são dados, aspectos muito importantes dos nossos multímetros aqui. E basicamente eu, na realidade, estou coletando uma série de dados e eu, na realidade, tive acesso a uns equipamentos de maior precisão. Então eu peguei o que? Eu peguei o DMM Check Plus, todos esses padrõezinhos. Esse DMM Check Plus, ele foi calibrado a última vez em 2019. Idealmente você tem que fazer as calibrações anuais, justamente para saber como é que as coisas estão andando, ou seja, as variações normais, né, dos componentes. Mas então eu consegui fazer uma certa aferição, digamos assim, do DMM Check Plus com acesso a uns equipamentos de menor resolução, nada 8,5 dígitos não, são multímetros de 6,5 dígitos, mas com calibração. E outro também que eu fiz foi a avaliação também, a aferição também dessas referenciazinhas também, desses checks aqui. Esse aqui é o típico da China, né, com o AD584, tá? E aí o carinha escreveu os dados aqui atrás também da referenciazinha, mas eu também fiz a aferição dessa referência. E aí fiz todo um apanhadão aqui fiz todo o apanhadão aqui bacana, todos os detalhes aqui das medidas de resistência e de tensão e corrente, tá? Em multímetros de 6,5 dígitos, mais de um inclusive, tá? Então é bastante interessante, eu vou comentar sobre isso um pouco mais. Além disso, eu fiz também uma avaliação, esse é um carinha que eu não apresentei muito, né? É o HP 5300, 5308, é um frequencímetrozinho super bacana, tá? Que eu tenho aqui já tem há muitos anos, nossa, minha esposa me deu isso de um aniversário desses ou uma coisa assim. Legal também que eu também tive acesso
um padrão de rubídio, tá? Um padrão de frequências de rubídio de 10 MHz, e isso está alimentando um gerador de funções. Então, na mesma coisa aqui, eu consegui fazer toda a alimentação com as frequências, tá? Então foi bem bacana, consegui fazer uma filiação legal do equipamento aqui em frequências variadas na faixa que ele suporta, que é até 80 MHz. Então, muito bacana ter acesso a isso, que você tem uma confiabilidade um pouco melhor no equipamento. E independentemente de todo esse trabalho que eu fiz com esses equipamentos, eu também estava participando de um grupo de calibração aqui dos Estados Unidos, em que eles mandam unidades calibradas com todas as caracterizações para várias pessoas. Na realidade, você entra praticamente um clubezinho, né? Um clube itinerante, né? Que o pessoal manda esses equipamentos para casa de cada um e você faz os seus testes e avaliações. Então é bastante interessante. Eu fiz algumas filmagens, mas esse caso em particular eu não consegui completar a contento. Consegui tirar alguns valores aqui, tá? Desses números, mas eu não consegui fazer avaliações de longa precisão, porque infelizmente, eu acabei fazendo uma bobagem com o equipamento e acabei quebrando um knob de uma referência de 10 volts. E aí já viu, aí eu tive que encerrar tudo e mandar tudo de volta. Infelizmente, tentar fazer essas coisas depois de um dia de trabalho, como eu comentei, a coisa está andando bastante difícil. Então, depois de um dia de trabalho que você está estressado, cansado, etc., querer fazer alguma coisa para relaxar e uma coisa super bacana, mas infelizmente distração e tal, eu acabei fazendo uma grande bobagem. Então, lamentavelmente, eu não vou conseguir dar continuidade a esse lado, a esse ramo da parte de instrumentação. Lamento, mas enfim, ficamos para a próxima. A gente errar é humano, a gente não tem jeito, tem que tocar a bola para frente, não tem como. Bom, e no mais, são outros projetos assim pequenos e tal, na área de solda, né, digamos assim, aqui do laboratório. Eu estou com uns projetinhos aí para fazer umas luzinhas, uns barulhinhos para minhas filhas, né, campainha, ding-dong, etc. A criança gosta disso, né, então isso aí é coisa pouca e tal. E uma das outras coisas que eu tenho que ainda fazer é essa fonte de alimentação, o canal 1, que é o canal de 6 volts de alta potência por 5 amperes. Ele tá aqui fazendo um burn-in. Eu estou fazendo um burn-in aqui com ele, porque ele apresentou uma falha grave, inclusive, que a tensão de saída, ele simplesmente não conseguia botar carga nenhuma para fora. Então eu tenho que depois fazer uma avaliação, abrir essa fonte e avaliar ela mais a miúde. De novo, tempo e tal, etc. O vídeo vem. A gente vai ver essa fonte por dentro. A fonte da Keysight aí super bacana, né? E no mais, tenho conversado com o pessoal da comunidade eletrônica aí do Brasil, então é joia, né? Em conversas, inclusive, um assunto muito interessante, que em conversas com o Mauro, do Museu da Eletrônica. Depois você confere o canal dele, aí eu vou deixar o link aí na referência aí na descrição do vídeo. É um canal muito bacana, ele conserta rádios, ele tem esquemários, ele tem muita coisa, posta muita coisa interessante. Ele comentou uma coisa interessante sobre transistores antigos, né? Transistores antigos de Germânia, etc. E aí eu fui fazer uma pesquisa para ele. A gente estava trocando umas ideias aí, mandei uns textos para ele, né? Para ele ler e tal. E uma das coisas muito interessantes, ele comentou um detalhe muito interessante que puxa, nos Estados Unidos eles preservam mais a memória. De repente você tem lojas aí em Dallas que você pode encontrar transistores antigos, etc. e tal. E me veio à tona uma coisa muito triste, porque na realidade as lojas que comercializavam as peças de sucata, haviam duas aqui, Turner Electronics e BG Micro. Eu não sei se eu já comentei em algum vídeo anterior, mas essas lojas fecharam. Elas fecharam durante os lockdowns do Covid e esse negócio acabou ficando, lamentavelmente, fica escasso, né? Porque você perde boas fontes, né? Eu tenho muitos componentes desse pessoal e tal, eram excelentes lojas, mas, enfim, tudo que é bom acaba, acaba com o tempo, né? E, lamentavelmente, eu não tenho mais acesso a isso. Quer dizer, você tem acesso a eBay e outras coisas assim, né? Mas todo mundo tem também. E, eventualmente, um grupo ou outro. Aliás, tem um grupinho aqui local em Dallas de
pessoal que conserta equipamentos antigos, que eu ainda tenho que entrar nesse grupo. Esse grupo é pago, então tem uma certa barreirinha aí, mas eu ainda tenho que me inteirar sobre esse grupo. De novo, tempo, energia e tal, né? Mas, lamentavelmente, e aí, trazendo só à tona um último assunto, que é mais uma loja de componentes antigos está fechando aqui nos Estados Unidos. É uma loja na Califórnia, mas é uma loja chamada All Electronics. Eles vendiam tanto online quanto numa loja física, isso na Califórnia, e eles estão fechando. Hoje, por exemplo, foi o último dia da loja aberta, e até meados de setembro eles estão ainda aceitando pedidos online. Então, eles tinham muitas coisas relativamente antigas, algumas coisas novas também, quer dizer, relativamente novas. Então mas os preços deles nunca foram muito bons, tá? Eles sempre foram meio carinhos. Mas independentemente disso, era uma loja que, ao bem ou mal, você ainda encontrava uma mosca branca aqui e acolá, né? E tá fechando, depois de 50 nossa, eles falaram 58 anos, 59 anos. Quer dizer, um tempo enorme, né? Mas, lamentavelmente, é assim, né? É o ciclo da vida. As compras na internet, online, essas coisas todas estão acabando, né? Com essas coisas, né? O pessoal que tem os seus estoques. Aliás, um bom aviso, né, para vocês, se você tem uns estoques e tal, não sei o que lá, mantenham ou então passem para alguém que vá cuidar, né? Ou que dê valor, né? Porque realmente a eletrônica agradece, né? Então aí foi só um epílogo aí nesse vídeo bem aleatório, mas que são histórias que a gente vê, né? São coisas que a gente vivencia e a gente vai tocando aí, mesmo com todas as dificuldades, a gente vai tocando esse barco eletrônico aí. Tá certo? Bom, pessoal, é isso aí. Eu espero que eu tenha dado só uma satisfação para vocês aí e mais uma vez obrigado por continuarem acompanhando o canal, a paciência. E muito obrigado pelos comentários também, vocês normalmente são muito jóia nisso aí. Então, agradeço muito e até a próxima. Aquele abraço.